Bom, pessoal, eu vou estar gravando então um resumo da aula para vocês poderem estar fazendo o questionário de presença e depois a avaliação, tá? Uh, é relativamente simples, né, esse conteúdo, que é um conteúdo da geografia física, né? E ela é bem da parte descritiva dela, né? Então, inicialmente a gente viu o que era geografia, né, que é a ciência que estuda a superfície do planeta Terra e a relação do ser humano com ela. Então, nunca é sozinho esse estudo, nunca é sozinho o planeta em si, ele sempre vai ter relação com o ser humano, né? A geografia procura saber sobre os lugares onde há civilização, sua distribuição acima da superfície terrestre, os fatores de ambiente, cultura, economia e relativos a recursos da natureza. Então, o objeto de estudo da geografia sempre vai ter essa relação de entender a superfície terrestre e como ela se relaciona com o ser humano. É basicamente isso o conteúdo, conforme a gente já estudou, né? Antes de a gente partir para esse estudo da relação do ser humano com o planeta, a gente vê alguns elementos básicos do comportamento do nosso planeta, né? Então, primeiro foi os movimentos que o planeta realiza, né? Que é o movimento de rotação e de translação, né? O movimento de rotação é aquele movimento que o planeta dá em torno dele mesmo, e o translação é o movimento que a Terra dá ao entorno do Sol, tá? É a órbita que ele faz o entorno dele, tá? Seguindo, aqui a gente viu, né, que é o exemplo, né, tanto da rotação quanto da translação ali, né, a rotação ao redor do Sol, o movimento ao redor do Sol, a translação, a rotação em torno dele mesmo, lembrando que esse movimento de rotação, ele vai originar aquilo que a gente chama de um fenômeno chamado de dia e noite, que parece algo muito simples, vamos dizer assim, para nós, né? Uma coisa muito óbvia para nós, mas a gente vai colocar o seguinte: toda vez que a Terra está com uma das suas faces voltada para a luz do Sol, a gente chama de dia, toda vez que ela está virada de costa, né, para o Sol, a gente chama de noite, tá? O movimento de rotação em torno dela própria vai levar 24 horas, tá? Na verdade, não é exatamente 24 horas, conforme a gente estudou, né? E já o movimento de translação ele vai levar cerca de um ano, não é os 365 dias direitinho, né? Ele tem aí uma defasagem de 6 horas, né? E aí a cada 4 anos soma-se e dá um dia e aí vem o ano bissexto, conforme a gente já estudou. Os fusos horários têm a ver com o movimento de rotação e a incidência da luz solar, né? Conforme a Terra vai se deslocando a cada 15 graus, né? A Terra, como um planeta com formato esférico, ele não é uma esfera perfeita, mas como um formato esférico, ele vai ser dividido em 360 graus, né? Como a gente convencionou dizer que um dia tem 24 horas, esses 360 é dividido por 24, que vai dar mais ou menos 15 graus, tá? Então, a cada 15 graus se convencionou a aumentar ou diminuir 1 hora. Então, tem a ver com a incidência da luz do Sol e tem a ver com o movimento de rotação, fuso horário, tá? A estação do ano aí já vai ter a ver com o movimento de translação, né? Como o eixo da Terra ele é inclinado mais ou menos 24 graus, né? A incidência do Sol não é igual em toda a sua órbita. Então, quando ela está de um lado, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui o cursor, quando ele está de um lado da órbita,
um dos hemisférios vai estar mais voltada para a luz do Sol, então ali vai ser verão. O outro que vai estar mais abaixo vai ter menos incidência da luz do Sol, vai ser inverno. Quando a órbita da Terra estiver lá do outro lado, vai ocorrer justamente o fenômeno oposto, né? Vai ter mais incidência da luz do Sol no hemisfério sul e vai ter menos incidência do Sol no hemisfério norte, tá? Já as zonas térmicas vai ser justamente a combinação dos dois fatores. Primeiro, o eixo da Terra inclinado. Segunda coisa, o movimento de translação. No centro do planeta vai ter incidência da luz solar o ano inteiro. Então, no centro vai ser chamada de zona tropical ou intertropical, também pode ser chamado desse nome, tá? Logo acima ou abaixo, né, da zona tropical e entre as zonas glaciais, né, que vão estar lá nos polos sul e norte, tem a chamada zona temperada. É temperada porque é nessa zona que a gente vê direitinho marcado as 4 estações do ano. Então, como a gente tem uma média, uma variação maior, da incidência da luz do Sol ao longo da órbita, a gente chama de temperado, que vai ter aqueles invernos frios e os verões muito quentes, né? A gente consegue ver direitinho marcado as 4 estações do ano, diferente na zona tropical, né? Zona tropical ela vai ser quente o ano todo, independente da estação do ano, assim como nas zonas glaciais ela vai ser frio o ano inteiro, não importa em que ponto da órbita a Terra vai estar, tá? E já a zona glacial vai ser inverno o ano inteiro, tá? Aqui as zonas térmicas, né, que eu acabei de dar uma explicada. Seguindo, tá? A gente viu o que era as coordenadas geográficas. A coordenada geográfica nada mais é que uma forma que o ser humano inventou de se localizar na superfície terrestre, tá? Eu posso definir basicamente isso. E, em segundo lugar, a gente pode também definir como linhas imaginárias ao longo da Terra. Imaginárias porque elas existem lá no desenho, no mapa que o ser humano criou. Elas não existem na realidade. Eu não estou caminhando e de repente eu tropeço num paralelo ou no meridiano, né? Isso não existe. Ou sei lá, eu estou caminhando e encontro uma longitude de repente. Não, elas são linhas imaginárias que o ser humano inventou para poder se localizar, para encontrar aquele mesmo ponto em outro momento, tá? Ou transferir aquela localização, né? Contar para outros seres humanos onde se localiza determinado lugar, tá? O primeiro ponto básico que a gente tem de coordenada geográfica é as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Tem como ponto de referência o nascer do Sol, né? O Sol é o ponto de referência. O Sol nasce no leste, se põe no oeste, né? E a partir desses 4 pontos cardeais se formaram outros 8, né? Outros 8, tá? Que está bem descrito na Rosa dos Ventos. A partir deles foram feitas aquelas coordenadas geográficas que a gente está acostumado a ver nos mapas, né? Primeira coisa que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos são aqueles que são as linhas horizontais que vão ser paralelas à linha do Equador, que vai dividir o planeta em 2 hemisférios, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, e os meridianos, que são linhas verticais, né? Linhas que vão surgir ao longo do planeta, tá? Verticalmente ao longo do planeta. Latitude e longitude vão ser medidas um pouco mais exatas, tá? A latitude são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecidas como paralelos, tá?
Então, são essas linhas, não sei se vocês conseguem ver aqui o cursor, mas enfim, né? São essas linhas paralelas aqui, e elas vão ter paralelos ao norte, ao sul e ao leste, ao oeste, tá? Então, tu pode localizar, tá? Essas latitudes. E as longitudes são essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, verticais, tá? Que tem como o ponto de referência o meridiano de Greenwich, né? São coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidas como meridianos, tá? E, por fim, a gente viu o que eram mapas e escalas, tá? O mapa nada mais é que um desenho, né? Uma imagem reduzida da superfície terrestre, tá? Então, para eu me localizar, né, além desses pontos de referência, eu posso também representar ele numa imagem, num desenho, enfim, né? Então, um mapa, o que é? Ele é uma representação reduzida, tá? Dentro dessa imagem reduzida, a gente tem que descrever o quanto ele foi reduzido. Então, todo mapa, num cantinho dele, seja no cantinho direito ou esquerdo, vai mostrar quanto esse desenho foi reduzido. Eu tenho dois tipos de escala. A primeira é a gráfica, que ele aparece como uma espécie de uma reguinha, que nem está aqui, ó, no desenho. Então, cada centímetro representa um valor, né? Então, por exemplo, essa aqui ó, tem 0, 3, 6, 9, 12, e entre parênteses, quilômetros. Às vezes ele aparece entre parênteses, às vezes está do ladinho a unidade, né? Então, cada centímetro equivale a 3 quilômetros, e aí ele vai multiplicando, né? 0, 3, 6, 9, 12, né? Vai multiplicando. Essa é a escala gráfica. A gráfica sempre é no formato de uma reguinha. E, por fim, a escala numérica. Ele vai ter um unzinho, 2 pontos. Um unzinho quer dizer quanto ele foi, quanto vale cada centímetro. Depois dos 2 pontos, vai aparecer quanto vale cada centímetro daquele mapa. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, é 300 mil quilômetros, né? A cada centímetro que vale 300 mil. Então, tem dois tipos, escala gráfica e escala numérica. Então, tá, gente, espero que vocês tenham lido o material, lembrando, né, se vocês tiverem que imprimir algo, vocês deixem para imprimir um material de apoio ou esses slides aqui que também está ali disponível para vocês. Eu vou colocar ali o material que a escola forneceu, só que ele é bem longo, né? Ele é bem longo. Então, assim, vocês não precisam imprimir, é um livro inteiro, vocês não precisam. Vocês podem pegar só o material de apoio, aquele que eu vou colocar ali para vocês, tá? Para poder estudar, beleza?